Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, um serviço público da Restauradora Antiquados ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a Ilha da Fantasia. Lembrando os amigos, se gosta desse tema relacionado à história, relacionado a antiguidades e ao colecionismo, se gostar e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. A Ilha da Fantasia foi um seriado de televisão norte-americano dos gêneros drama e fantasia de autoria de Gene Levitt. A série esteve ao ar nos Estados Unidos durante o período de 14 de janeiro do ano de 1977 até o dia 19 de maio do ano de 1984, sendo televisionada pela ABC. Antes mesmo de fazer sua estreia como seriado na televisão aberta, o seu conceito foi apresentado ao público ao ano de 1977 e no ano de 1978 por intermédio de dois filmes feitos para passar na televisão aberta. Com a boa recepção, a série passou a ser exibida no canal de televisão ABC do período de 1978 até o ano de 1984, estrelando Ricardo Montalban como o enigmático superintendente da Ilha da Fantasia, o Sr. Hulk. E a Ilha Misteriosa se localizava nas proximidades da Ilha do Diabo. A ilha que faz parte das chamadas Ilhas da Salvação, que funcionou de 1852 até o ano de 1946 como uma colônia penal francesa, onde os presos considerados mais perigosos eram enviados para cumprir suas penas, e a ilha faz parte da Guiana Francesa, ficando localizada no Oceano Atlântico, onde as pessoas podiam pagar por uma quantia, algo em torno de $50 mil, para viver as suas fantasias. E o Sr. Hulk era comumente visto em seu terno branco e com seu comportamento culto e sempre na presença de seu companheiro Tatu, que era interpretado com maestria por Hervé Villechaize. Posso ter falado errado. Tatu, inicialmente, ele subia na torre do sino principal da vila, onde tocava para anunciar com gritos de avião, assim anunciando a chegada dos novos convidados no início de cada um dos episódios, que por fim se tornou o bordão do personagem devido à sua fala espirituosa. Nas temporadas posteriores, ele chega em seu carrinho de golfe ou buggy, como preferirem, conduzindo o mesmo de forma imprudente para se juntar à recepção dos visitantes. Do ano de 1981 até o ano de 1982, a atriz Wendy Shaw juntou-se ao elenco da série como uma bela assistente do Sr. Hulk. E em alguns episódios da quinta temporada, por exemplo, o caso contra o Sr. Hulk, onde o mesmo afirmou que Julie, a assistente interpretada por Wendy Shaw, era na verdade a sua afilhada. O ator Hervé Villechaize foi dispensado pelos produtores antes das últimas temporadas do seriado, e nos anos de 1983 ao ano de 1984, quando o Tatu foi substituído pelo mordomo Lawrence, interpretado pelo ator e diretor Christopher Helvit, que apertava o sino para tocar a campainha ao invés de fazer como o Tatu escalar a torre para acionar o mesmo. E o avião utilizado na série era uma aeronave G-44 Wington do fabricante Grumman, e era uma aeronave anfíbia bimotora com capacidade de 5 pessoas. Todos os convidados desembarcavam da aeronave e eram recebidos pelo Sr. Hulk, ao mesmo tempo que ele se dirigia aos funcionários da ilha com a frase "sorriso, todo sorriso". Enquanto os visitantes saíam do avião, o Sr. Hulk descreve a fantasia de cada um para a Tatu e como ela não sairia do jeito esperado pelos convidados. E então ele dava boas-vindas aos mesmos, levantando um copo e dizendo a seguinte frase após esse brinde: "Meus queridos convidados, sou o Sr. Hulk, seu anfitrião, e bem-vindo à Ilha da Fantasia."
Esse brinde geralmente era seguido por um sorriso caloroso, mas às vezes, dependendo da natureza do convidado ou de sua fantasia, era mostrado algumas vezes que os olhos dele mostravam preocupação com a segurança do convidado. E uma curiosidade sobre o Sr. Hulk é que sua identidade nunca foi esclarecida em momento algum, nem nos filmes nem na série. Pois no filme piloto, ele comenta aos convidados que os convidados são tão mortais e também tem dicas ao longo do seriado que contém sugestões de que Hulk possa ser um ser imortal. No 15º episódio da terceira temporada, Unholy Wedlock Elizabeth, nos é mostrado que uma mulher do passado do Sr. Hulk aparece, só que tem um porém, ela havia falecido há mais de 300 anos. Em outros episódios são apresentados que ele foi amigo de Helena de Troia e até mesmo de Cleópatra. Quer dizer, suspeito. E nos é apresentado que o Sr. Hulk também parece conhecer muito sobre seres imortais ao longo do seu período na Terra. Isso inclui episódios como Fantasmas no The Ghost Story e The Spoiler, que é o 22º episódio da 5ª temporada. Gênios no episódio The Challenge e a Ginny Named Joe, do o 16º episódio da 5ª temporada. Uma princesa sereia, que no caso é a princesa sereia Nian, no episódio The Mermaid e The Victim, no 11º episódio da terceira temporada. Uriel, o Anjo da Morte, no episódio The Angel Triangle e Netbald, que é o 4º episódio da 6ª temporada. E no episódio The Devil and Mandy Brin Instant Millionary, que é o 1º episódio da 4ª temporada. Assim como também num episódio em especial, que é o The Devil and Mr. Hulk Ziegfeld Girls Kid Corey Riders Again, que ele é o 2º episódio da 5ª temporada, onde o Sr. Hulk, na verdade, enfrenta o Diabo, interpretado pelo ator Roddy McDowell, que vem até a ilha para desafiar o mesmo pela sua alma. Porém, já é mencionado que esse não é o primeiro conflito entre os dois, mas que o Sr. Hulk ele sempre acaba por vencer o Diabo. E ele, na segunda história, mostra que o Diabo ele foi um dos hóspedes da ilha, alegando que ele só estava ali para relaxar sem o menor interesse na alma de Hulk. Porém, isso se mostrou o contrário. Sr. Hulk ele tinha um forte código moral e sempre foi misericordioso com os convidados. No final, o mesmo sempre tentava ensinar aos seus hóspedes importantes lições de vida por intermédio de suas próprias fantasias, frequentemente de uma maneira que expunha os erros de seus caminhos, né? E nas ocasiões onde os hóspedes estavam com doenças terminais, ele os permitia que realizassem seus últimos desejos. Mas não pensem que as fantasias eram isentas de perigo, pois isso não era. Na grande maioria das vezes, o maior perigo vinha da arrogância, da negligência e agressão por parte dos próprios convidados. Em alguns casos, pessoas foram mortas devido à sua própria negligência, mas sempre quando necessário, o Sr. Hulk ele intervinha diretamente quando a fantasia se tornava perigosa para o hóspede. Em vários episódios, é mostrado vários exemplos de coisas que podem acontecer por más escolhas. Por exemplo, existe o episódio, que eu não consegui achar o nome dele, em que o Tatu ele ganha a sua própria fantasia como presente e acabou por ser perseguido por nativos hostis em canoas, e o Sr. Hulk aparece de repente num barco a motor, prendendo a canoa de Tatu com um gancho e o rebocando em alta velocidade, ajudando o mesmo a escapar. No episódio The Mermaid de The Victim, de 1979, uma convidada que busca se apaixonar pelo homem dos seus sonhos acaba por se tornar uma de suas escravas. Quando ela e seus companheiros escravos, eles conseguem se libertar, eles são salvos pelo Sr. Hulk e pelo Tatu, que chegaram com a polícia para prender os dois homens. Em outro episódio, que é o With Affection Jack the Ripper, Gigolô, né? Que ele é um episódio de 1980. Uma convidada com a intenção de pesquisar sobre os crimes de Jack o Estripador
foi enviada de volta aos tempos de Londres, lá por 1888, e acaba se tornando uma das vítimas do Jack Stripador. Porém, ela não chega a virar uma vítima fatal por conta do interveio do Sr. Hulk. Com algumas exceções, Hulk sempre deixou bem claro que ele era impotente para parar uma fantasia, uma vez que ela tivesse começado e que os convidados deveriam representá-la até a sua conclusão. E na verdade, isso é bem mostrado mesmo, porque você pagava para poder saciar uma fantasia que você tinha, independente qual seja. Ter um criminoso do Velho Oeste, como já apareceu, viver na alta sociedade, ou tem, assim, como é que é? Fazer uma fuga que nem seus pais conseguiram, quando seus pais eram escapistas, e outras coisas. Ele mostra que ele não pode intervir de fato na fantasia se não houver um perigo real. Mas normalmente, como explicado antes, o perigo muitas vezes não vinha nem da fantasia, vinha da própria pessoa. E por cada episódio alternava entre 2 ou 3 histórias independentes, enquanto os convidados experimentavam as suas fantasias e interagiam com o Sr. Hulk. Quando as reprises da série foram distribuídas, em uma versão de meia hora foi oferecida, na qual cada programa original de 1 hora ele era dividido em 2 ou 3 programas separados de meia hora, no qual apenas a história de um convidado era contada por cada episódio. Isso se tornou óbvio que os episódios originais foram planejados de forma que cada convidado ou família saísse do avião separadamente e não interagisse com outros convidados, ou com outra família, e recebesse quase a metade do tempo de um episódio original. Com frequência, as fantasias acabavam sendo grandes lições de moral para os convidados, às vezes ao ponto de aparentemente colocar suas vidas em risco, apenas para Hulk intervir no último minuto e revelar o engano. Por exemplo, um episódio que apresenta um casal que clamava pelos velhos tempos, sendo levado de volta ao julgamento das bruxas de Salem. É mencionado que em algumas vezes uma condição para visitar a ilha é que os hóspedes nunca revelem o que acontece lá. Um pequeno número de convidados decidiu fazer a escolha irrevogável de ficar lá permanentemente, vivendo sua fantasia até a morte. E uma dessas pessoas era o ator que havia participado de uma série de televisão, tipo Tarzan, né, chamado de Jungle Man. Essa série ela é da década de 1960, e além de um show de clipes, que eu não consegui achar nada sobre isso. O único episódio com único enredo foi chamado O Casamento, no qual a doente terminal Helena Marsh, que era interpretada pela atriz Samantha Eggar, ela volta à Ilha da Fantasia para passar seus últimos dias de vida como esposa do Sr. Hulk. E um outro episódio, que ele acontece na 7ª temporada, é o episódio The Nurses, que ele é um dos únicos episódios que todas as fantasias, embora separadas, estivessem ligadas por um fio. Nesse caso, um misterioso rico hóspede, que era o Peter Graves, ele convida 3 enfermeiras para viver cada uma de suas fantasias na ilha. Vamos lá, agora vamos remontar, voltando ao piloto da série, que é o filme de 1977. E no primeiro filme, você observa que cada hóspede havia pago uma quantia de $50 mil adiantados para a realização de suas fantasias. E que a Ilha da Fantasia, na verdade, era um negócio. No segundo filme de 78, que é o, em português, Retorno à Ilha da Fantasia, ou The Return, ou Return to Fantasy's Land, Rourke diz a Tatu que às vezes baixava o preço quando o hóspede não podia pagar uma taxa normal, porque acreditava que todos deveriam ter a chance de realizar as suas fantasias pelo menos uma vez na vida. E depois ficou claro que o preço pago por cada convidado era substancial para ele ou para ela. Para uma garotinha cujo pai era um dos convidados de Rourke,
ela esvaziou o seu cofrinho, que continha menos de $10, para ter a fantasia com ela de seu pai cumprindo em várias ocasiões. Um hóspede, por exemplo, não pagou nada pela viagem, pois foi ganhada num concurso. E aqueles que haviam ganhado os concursos eram geralmente beneficiários desconhecidos de concursos fraudulentos, a fim de disfarçar para eles e para outros o verdadeiro motivo de sua vinda, como parte da fantasia de outra pessoa. Então, podia variar, né? Tipo, aquele negócio. A finalidade da ilha era que cada pessoa pudesse, pelo menos uma vez na vida, realizar suas fantasias, independente se fosse de graça ou se fosse a taxa normal de $50 mil. Isso varia da pessoa. Embora algumas fantasias estivessem enraizadas no mundo real, muitas delas envolviam elementos sobrenaturais, tais quais fantasmas, bruxaria, demônios, seres mitológicos, viagens no tempo, entre muitas outras coisas. Senão um pedido específico para realizar a fantasia de alguém. O Sr. Hulk muitas vezes ele precedia as fantasias particulares das pessoas, e às vezes elas eram particularmente arriscadas, com um certo aviso severo, uma palavra de cautela ou mesmo a sugestão de que o convidado selecionasse outra fantasia para correr menos risco. E ele então informava seus convidados que era impotente, na verdade, para interromper uma fantasia em questão, uma vez iniciada, e que eles deveriam permitir que a fantasia se desenrolasse até a sua conclusão final. Então você era avisado. Apesar disso, em raras ocasiões o Sr. Hulk ele aparecia no meio da fantasia para oferecer ao convidado uma oportunidade de encerrar a mesma, alertando que continuar a sua fantasia atual poderia levar a sérias consequências e possivelmente até o óbito. Porém, nessa altura o convidado decidiria por conta própria se levaria a fantasia até o fim ou não. Ou às vezes também por causa de algum motivo altruísta em relação a alguém que ele conheceu durante a fantasia. Ou mesmo até por ingenuidade de querer saber o que espera. E nos casos mais graves, no entanto, ocasionalmente algumas fantasias aconteciam em ilhas adjacentes ou em outras partes da Ilha da Fantasia, que segundo o Hulk ele não tinha jurisdição, aumentando assim o fator de risco para os convidados. Uma delas acontece na Ilha do Diabo mesmo, que é quando um cara chega lá e ele tem a fantasia de fazer a maior fuga do mundo, porque ele é um escapista, ele é um mágico, e ele quer fazer a maior escapada do mundo. E para isso ele é levado à Ilha do Diabo, que para quem já leu alguns livros, tipo por exemplo o Papillon, já estudou sobre o tema, sabe que era um lugar quase impossível de se sair. Porém, aconteceram fugas. O livro Papillon é uma prova disso. E muitas vezes, quando o Sr. Hulk interveio nesses casos, muitas vezes ele revelou que tinha ligações estreitas com autoridades locais ou figuras proeminentes nessas ilhas, que lhe davam permissão para resgatar seus convidados. Então quer dizer, tipo, podia dar um certo problema. E um pouco sobre a parte técnica da série começa quando a gente descobre que a Ilha da Fantasia ela surgiu através de uma piada. Quando Aaron Spelling e Leonard Goldberg eles estavam lançando diversas ideias para o executivo da ABC, no caso era o Brandon Stoddart, e depois de terem vários de seus planos, ao total de 6 rejeitados pelo executivo da ABC, ele vai lá e solta uma piada, né? Assim, tipo, o que você quer, né? Uma ilha onde as pessoas possam ir e realizar suas fantasias sexuais? O pior é que o Stoddart, ele adora a ideia. Quer dizer, né? A Ilha da Fantasia ele surgiu por causa de uma piada, né?
E a rede ABC, ela queria, no lugar dos... Pra representar o Sr. Hulk, eles queriam Orson Welles. Porém, Spelling rejeitou, sabendo da natureza terrível do cara no sets. E ela também rejeitou, ele na verdade rejeitou, a ideia de uma companheira sexy para se juntar a Hulk e a Tatu, né? E também, ó, isso é uma opinião pessoal pra mim, eu acho que não teria ficado bom você pegar mais por esse lado picante um pouco da série. Porque a Ilha da Fantasia, ela é uma série o quê? Que ela te passa um negócio mais familiar mesmo, um negócio gostoso de assistir, uma certa inocência. Isso é uma opinião minha, tipo, assistindo a série ao longo do tempo. Outras pessoas possam discordar. Mas eu acho que se eles tivessem feito mais por um lado um pouco mais picante, talvez a série não teria ficado boa. Então, fecha aspas, essa opinião é só minha. O programa foi transmitido todos os sábados à noite na rede ABC, às 22 horas, após o Barco do Amor, né? Que é o The Love Boat. E também foi produzido por Arrow Spelling, assim como outras séries da época, como Murder, Shewater, The Love Boat. Fantasy Island emprega muitas celebridades convidadas, e muitas delas sendo trazidas repetidamente para diferentes papéis ao longo da série. E a série foi filmada principalmente em Burbank, Califórnia, Estados Unidos, com cenas da abertura encantadora da costa da ilha sendo filmada em Kauai, no Havaí, tanto na costa Napali quanto em Wailua Falls. E a casa onde tinha o campanário onde o Tatu tocava o sino era o Queen Anne Cottage, localizado no Los Angeles Country Arboretum and Botanic Garden, em Arcádia. E o avião chegando com os convidados foi filmado na lagoa atrás do Queen Anne Cottage. E às vezes as cenas externas eram filmadas no Arboretum. Os cenários internos das filmagens ficaram nos estúdios, na verdade, 26 e 17 da Warner Bros., localizados em Burbank, na Califórnia. E em alguns momentos a produção de cenas externas foram mudadas para a Warner Ranch, que é uma curta distância do lote principal da Warner Bros. E o tema musical da série ficou a cargo de Lawrence Rosenthal. Então, o que a gente pode falar agora também é de alguns projetos que, na minha opinião, são tanto controversos. Por exemplo, um deles é o Revival de 1998, que a gente vai passar aqui meio por cima. Que a ABC resolveu reviver a série em um horário de sábado, e o papel do Sr. Hulk foi interpretado pelo Michael McDowell, o mesmo que interpretou o Diabo na série original. E o renascimento, em um contraste com a primeira série, o aspecto sobrenatural de seu personagem da própria ilha foi enfatizado desde o início, junto com uma dose de humor negro. E o diretor Barry Sonnenfeld, conhecido com seu trabalho nos filmes da família Addams, foi a principal força criativa da nova série. E outra diferença foi que a nova série foi filmada no Havaí em vez da Califórnia. E o remake seguiu as fantasias pelo menos de 2 convidados de Rogue, com uma subtrama adicional envolvendo membros de sua equipe, geralmente Cole e Harry, enquanto na série original apresentava um escritor no título separado para cada subtrama. E uma nova série foi escrita com várias histórias, mas com títulos e temas meio unificados. Concordo que esse diretor, nos filmes da família Addams, cara, ele fez um trabalho excepcional. Os 2 filmes são ótimos. Mas a Ilha da Fantasia de 98, assim, na minha opinião, não chega nem aos pés da série original. E o que falar dessas adaptações que tiveram em 2020 e em 2021?
que teve um filme de terror em 2020, que é uma adaptação cinematográfica para aquela com tema de terror da série de televisão. A Sony Pictures lançou o filme e foi produzido pela Blumhouse Production, e o diretor Jeff Whedon dirigiu a adaptação de um roteiro de Whedon. Chris Roach e Julian Jacobs. E o filme foi lançado em 2020, porém, vamos ser bem sinceros, é horrível. Não recomendo que assistam. Tive o desprazer de assistir essa obra. E essa série de sequência que a Fox lançou em 2021. Que uma série ela recebeu luz verde em dezembro de 2020 como uma sequência que mantém a continuidade da série original de 77. O lançamento previsto em meados de 2021, a série seria uma coprodução entre a Sony e a Fox. Em abril de 2021, ela foi anunciado que Kiara Barnes e John Gabriel Rodrigues se juntariam ao elenco principal da série. Nesse mesmo mês foi anunciado que Rosalind Sanchez se juntou ao elenco da série como Helena Roque, que é a descendente do Sr. Roque, e a série estreou em 2021, em agosto de 21. E pelo que eu assisti da série, ela é muito fraquinha também. Não é ruim, mas se você comparar com a série original, ela é muito fraca. Então, mas é aquela coisa, isso é opinião própria. Se você discorda dela, assista por sua conta e deixe sua opinião nos comentários aí também. Eu tô falando porque com base no que eu assisti. Isso serve a mesma coisa pro Revival de 98 e pro filme. E alguns problemas que a gente pode citar, né? Por exemplo, Sindicato, né? Em episódios selecionados da segunda e terceira temporada estão disponíveis gratuitamente no Hulu Minisodes selecionados das temporadas 1, 3, 4, 5, 6 e estão disponíveis gratuitamente no Sonic Clack, junto com episódios completos das temporadas 1, 2 e 3. E a blá 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 blá. Existem alguns episódios selecionados da primeira a terceira temporada disponíveis de graça no Hulu. Não sei que plataforma é essa. E alguns mini episódios selecionados das temporadas 1 a 6 também estão disponíveis gratuitamente no Sony Crackle. E também eu não conheço a plataforma. Junto com episódios completos da temporada 1, 2 e 3. A rede de televisão Multicast Cozi TV anunciou que a série iria ao ar no início de 2013 e os episódios da série originais eram vistos às sextas-feiras na rede a cabo irmã da Universal HD, até julho do ano de 2017, quando a rede mudou para a Olympic Channel. No Canadá, toda a série, com as 7 temporadas, está disponível no streaming CTV App, com as primeiras 5 temporadas remasterizadas em HD e as 3 outras foram aprimoradas para a proporção de 1.78/1. Em maio de 2021, a série foi adicionada ao serviço de streaming Tubi, com todas as suas 7 temporadas. E em agosto de 2021, ela começou a ser transmitida na rede de televisão digital Multicast Get TV, nas noites de sábado e domingo às 4 horas da manhã. Ou da tarde. Eu não... é 4 da manhã mesmo. E um pouco da mídia doméstica que existiu foi que, ao ano de 1988,
A Star Classic lançou um episódio piloto da série em VHS nos Estados Unidos e no Canadá. Em 2005, a Sony Pictures Home Entertainment lançou a primeira temporada da série original em DVD nas regiões 1, 2 e 4. Um dia ainda eu vou explicar o que significa cada uma dessas regiões quando eu for falar sobre o DVD. O lançamento inclui o piloto de 1977 e o Return to Fantasy's Land de 1978. No entanto, devido às fracas vendas, nenhuma outra temporada foi lançada, né? Você vê, né? Em fevereiro de 2012, na verdade, foi anunciado que o Shout, a fábrica, adquiriu os direitos da série na região 1 e eles posteriormente lançaram a segunda temporada em DVD ao dia 8 de maio do ano de 2012. E a terceira temporada foi lançada em 23 de outubro do mesmo ano. E no ano seguinte, a Milk Creek Entertainment anunciou que obteve os direitos para relançar um conjunto da temporada anterior de Fantasy Island em DVD, né? Mas vamos dar uma passada rápida pelo Brasil e Portugal, né, também. Afinal de contas, não vamos deixar esses países de fora. Em solo lusitano, a série passou na RTP em meados dos anos 80, em sua versão original legendada. E também foi exibida na RTP Memória, com a versão que passou originalmente na década de 1980. No Brasil, ela foi apresentada na época pela Rede Globo de televisão, isso na década de 80, nos horários nobres depois da sessão Aventura. Em 1987 ela estreia na TV Manchete, sendo exibida diariamente às 19h30, 7h30 da noite. E em meados de 1989 e 91 ela foi apresentada nas madrugadas da TV Manchete, até desaparecer da grade de programação da emissora. E em 2004, depois de uma longa ausência da televisão brasileira, ela voltou na Rede 21. E sim, na Rede 21 passava não só ela, como por exemplo passava Dinhão Gênio na Rede 21, passava Guerra, Sombra e Água Fresca, Magnum, A Feiticeira, The Monkeys, Star Trek, deixa eu ver outras séries que eu lembro de cabeça. Puta, que eu lembro de cabeça são essas. E passava a Ilha da Fantasia. Que a Ilha da Fantasia passava aos sábados. Eu não lembro se era antes ou depois de As Panteras. Saudade dessa rede de televisão. E pelo canal TCM diariamente. E também foi exibida pela Rede Brasil de televisão e pela Ubra TV. E isso, meus amigos. Depois de reachar ela para assistir na Pluto TV, né? E através de uma grande amiga minha, eu resolvi escrever esse roteiro para deixar mais uma marca nesse canal de uma coisa que na minha memória é viva e, cara, que me traz boas lembranças. Afinal de contas, era uma coisa boa você assistir as tardes e as noites da Rede 21. E eu resolvi trazer esse roteiro também para estudar sobre a série. Então é isso, meus amigos. Gostou de conhecer sobre a história do seriado A Ilha da Fantasia? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo?
Inclusive eu já peço desculpa pelos erros de pronúncia e pelas pausas durante o vídeo. Se você acha que por algum motivo a gente não merece o seu like, o YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!